Então, nessa ação penal 502, 76, 85 e 35, depoimento da senhora Cláudia Cordeiro Cruz. Senhora Cláudia, a senhora foi acusada de um crime pelo Ministério Público. Na condição de acusada, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Se a senhora fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não traz nenhum prejuízo à senhora. Mas também a oportunidade que a senhora tem de falar no processo. Tudo que a senhora falar vai ser considerada para o julgamento. A senhora prefere falar ou a senhora prefere ficar em silêncio? Excelência, por orientação da defesa, ela responderá apenas as perguntas dos advogados de defesa. A senhora então não pretende responder nenhuma pergunta nem do juízo nem do Ministério Público? Eu vou responder apenas as perguntas dos meus advogados, Excelência. Eu normalmente nesses casos eu não faço perguntas quando o acusado resolve ficar em silêncio integralmente, e normalmente também deixo que as partes não perguntem, mas nesse caso, como existe essa ideia de responder as perguntas da defesa, se o Ministério Público quiser fazer as perguntas mesmo assim para ficar registrado, aí a escolha do Ministério Público. Eu não vou fazer particularmente perguntas diante da manifestação da acusada. Não vou fazer também, Silêncio. Ou assim de acusação? Então, a defesa, quais são as questões? Silêncio. Boa tarde, senhora Cláudia Cruz. Boa tarde. A senhora sabe que está sendo acusada por manter contas no exterior sem declarar às autoridades públicas. Então, a primeira pergunta que eu faço à senhora é se a senhora manteve uma conta corrente no Banco Merrill Lynch, posteriormente denominado Julius Baer. Eu possuía apenas um cartão de crédito internacional. Tá, mas depois a senhora soube que isso não era um cartão de crédito, era uma conta, correto? Eu tinha um cartão de crédito internacional. Ok. E quando que a senhora soube que isso, na verdade, era uma conta corrente? Quando veio à tona todo o assunto, que a conta foi bloqueada em 2015. Ok. E em qual período a senhora utilizou esse cartão de crédito? Meados de 2008, 2009. Ok. E quando a senhora deixou de usar esse cartão de Quando foi crédito? bloqueada em 2015. Ok. E por que a senhora usava um cartão internacional? Os meus filhos com o Eduardo, estudaram e estavam para estudar fora, e isso era para exatamente custear os gastos dos estudos e gastos de consumo. Ok. E por que esse cartão de crédito foi aberto em seu nome? Era utilizado por você? Porque os meninos poderiam precisar, como foi necessário, que eu viajasse só com eles, sem a presença do Eduardo. Ok. E isso aconteceu várias vezes. Bom, a senhora diz então que sabia de ter um cartão de crédito, não de uma conta, mas para abrir uma conta é necessária a assinatura de papéis de uma abertura de uma conta. A senhora nunca assinou papéis para abertura de uma conta no exterior? Eu assinei vários papéis. Se eram de um cartão ou de uma conta, eu não sei. Quem lhe apresentou esses papéis? Meu marido. E a senhora não perguntou para ele que eram aqueles papéis? Não perguntei. Por quê? Porque eu confio, sempre confiei e confio plenamente nele. Então, A senhora tinha algum motivo para desconfiar dele? nenhum motivo. Esse cartão estava em nome da senhora ou em nome de alguma Meu empresa? nome. A senhora em algum momento teve a intenção de ocultar ou dissimular esses gastos no exterior? Nunca. Quais os valores mantidos em depósito nessa Não conta? faço a menor ideia. O que você pagava com esse cartão de crédito? As escolas e os gastos de consumo. Ok. Os estudos, as escolas. E quem pagava a fatura desse cartão de crédito? Meu marido. Tá. E de onde provinham esses valores usados para pagar o cartão Não de crédito? faço a menor ideia. Tá. O seu marido tinha patrimônio? Sim, eu já conheci meu marido com ele me contando e eu sabendo que ele atuava em comércio exterior, que ele atuava em bolsa de valores, que ele tinha patrimônio do mercado imobiliário. Isso antes de ser servidor público, funcionário público? Sim, quando eu o conheci. Ok. E o padrão de vida de vocês mudou ao longo O do tempo? padrão se manteve exatamente o mesmo. A gente sempre teve uma vida muito próspera. E o padrão que eu tinha, que ele tinha, que eu tinha quando eu conheci o Eduardo, se manteve. Por conta Dependente- desse patrimônio Por acumulado? conta desse patrimônio. Mas isso a senhora sabia ou ele lhe falava Ele isso? me falava. Ok. E a senhora confiava nele? Sim, Ok. A senhora tem ideia de quanto dinheiro o seu marido tinha no exterior? menor ideia. Qual a sua profissão? Jornalista. Enquanto jornalista, a senhora nunca teve curiosidade de saber se esse dinheiro tinha origem e qual a origem desse dinheiro? Veja bem, em casa eu não era jornalista, eu era a Cláudia e ele meu marido, eu era a mãe dos filhos. E ali não tinha ninguém fazendo entrevista ou perguntando nem nada, eu era apenas a esposa e mãe.
Ok. E a senhora nunca achou, então, estranho ter altos gastos nesse cartão aparentemente incompatíveis com a renda de deputado federal? Não, repito, porque não era sobre a renda de um deputado federal. Quando eu o conheci, ele já tinha um patrimônio alto, a gente tinha um estilo de vida muito alto. Eu também tinha, pessoalmente. E isso foi mantido ao longo dos anos. Isso não mudou porque ele virou deputado federal. E ele lhe dizia que mantinha esse patrimônio Sim. acumulado anteriormente? Sim. Ok. A sua testemunha de defesa, Esther, sua amiga, disse, aqui literalmente perante esse juízo, que você teria dito a ela que você, por mais de uma vez, perguntou ao Eduardo se esse dinheiro que ele ganha é lícito. E ele teria respondido a você que todo o dinheiro, que ele é muito bom em ganhar, que ele sabe fazer, que ele é excelente economista, um excelente aplicador da bolsa, enfim, tem respaldo em lei. E que você teria concluído, Esther, se eu não acreditar nisso, eu não posso estar casada com ele, porque me torna uma mulher sem caráter. Então eu acredito fielmente no que meu esposo me diz. Pergunto então à senhora, em algum momento ao longo desses anos que vocês ficaram juntos, você conversou com o seu marido sobre a origem desses valores? Veja bem, quando essas matérias vinham à tona, quando as notícias saíram, o Eduardo ficava muito bravo, com muita raiva, socava a mesa, e eu idem. Nesses momentos, ele sempre repetia, o meu dinheiro é lícito. Ok, e a senhora acreditava nisso? Sim, eu não tenho motivo para desconfiar. Ok. Claro. A denúncia, em determinado momento, diz que encontrou algumas inconsistências nas movimentações financeiras da senhora, aparentemente incompatíveis com a renda declarada e com o imposto de renda declarado, e tece uma série de considerações sobre isso. Minha pergunta é, quem é que fazia, que preenchia, que declarava o seu imposto de renda? O Eduardo. Ok. E a senhora, alguma vez, antes de conhecer o Eduardo, quem é que preenchia o seu imposto Antes de de renda? conhecer o Eduardo, a vida inteira anterior a isso, era meu pai quem fazia meu imposto de renda. Então a senhora nunca fez o seu Eu imposto de nunca renda? fiz imposto de renda. E quando eu casei com o Eduardo, quando eu fiquei junto com o Eduardo, toda a administração do meu patrimônio foi passada para ele. Ele fazia toda a gestão financeira? Toda a gestão financeira. E a senhora, então, conhecia o que era declarado no seu imposto de renda? Não me importava, porque eu confiava, sempre confiei plenamente. Como eu também confiava no meu pai. A senhora não acha imprudente deslegar toda a sua gestão financeira, a declaração do imposto de renda a outra pessoa? Veja bem, doutor, se é prudência ou imprudente, se é prudente ou imprudente, eu só sei que eu sempre confiei nele. Se é prudência ou não. Ok. E por que a senhora nunca declarou a existência de uma conta no exterior às autoridades? Eu tinha um cartão de crédito internacional. Ok. E por que posteriormente, quando veio à tona toda a questão, a senhora então resolveu declarar no exterior? Porque o meu marido e os senhores meus advogados me instruíram a fazer isso. A senhora possui outras contas no exterior? Não. Possui algum trust? É beneficiária de algum seguro de vida? Não. O que a senhora sabe sobre os trusts do seu marido? Nada. A senhora conhece os valores depositados lá? Não. Tá. A senhora já recebeu alguma comunicação bancária sobre ativos no exterior? Não, nunca. Tá. Já encaminhando para o final, a senhora participava de alguma reunião política ou profissional junto com o seu Nunca marido? participei. A senhora conhece Jorge Zelada? Não. Conhece Augusto Henriques? Também não. Idalécio de Oliveira? Não. Eduardo Musa? Não. Fernando Diniz? Não. Felipe Diniz? Também não. Teve relação com algum dessas pessoas? Nunca tive. Seu marido teve alguma relação com essas pessoas? Não que eu saiba. Tá. Você nunca os viu na residência oficial ou em eventos sociais? Não, e não que eu me lembre. Ok. Excelência. Sem mais perguntas. Obrigado. Os defensores e mais defensores têm indagações? Sem dúvida. Certo, então é isso. Então, já que não houve essa resposta às questões nem do juiz nem do Ministério Público e a defesa já perguntou, eu declaro então encerrado o depoimento da senhora. Pode interromper.